Olá, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, o podcast que é Lula livre. Hoje não tem piada muito rebuscada não, porque a semana foi muito óbvia. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo certo. Foi a São Bernardo tomar umazinha com Lula? Não fui porque o voo tá caro, mas se fosse barato eu ia, pode ter certeza. Eu quero saber se o Ciro Gomes vai tomar umazinha com Lula. Ele vai tomar umazinha do Lula. Enfim. Na cara? Quê? Na cara? Na cara não sei. É onde ele quiser. Vamos deixar ele escolher. Bom, nosso podcast sobre literatura, que você, se estiver nos ouvindo nesse podcast número 20 ou 21, agora não lembro de cabeça, 21. É porque você nos ama e já sabe sobre o que a gente fala. Seguimos com a nossa série Vozes da Ursal, Vozes da América Latina, hoje é o quinto e último autor latino-americano, no caso a autora, e falaremos da brasileira, mineira, Conceição Evaristo, nascida em Belo Horizonte, mestre em literatura pela PUC. O que você leu dela, Gabriel? Eu li o Olhos d'Água, livro de contos, li o Ponciá Vicêncio, um romance, e tô quase acabando aqui o Becos da Memória, também dá para falar um pouquinho dele. Ah, boa. Eu li o Ponciá Vicêncio, e vou falar dele. Tinha prometido tentar ler o Becos da Memória, mas eu precisei viajar. Precisei não, eu viajei essa semana e não consegui ler mais do que um, mas acho que pelo que eu consegui perceber, assim, eu já tinha lido alguns contos dela pelo que a gente ouve falar da Conceição e pelo que eu pude ouvir falar do Ponciá Vicêncio. Ponciá Vicêncio acho que é a obra que meio que resume um pouco a literatura dela. O que você achou? Bem, primeiro eu queria dizer que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos que o direito ao lazer e ao descanso está lá. Então você está certo em viajar, você pode precisar viajar para não fazer nada. Muito obrigado. Bem, Rafa, sobre a Conceição, agora falando sério, né? Ela realmente fala de personagens assim que são, enfim, mulheres, basicamente. A maioria dos personagens dela são mulheres e são mulheres negras, assim como ela. Uhum. Então ela até fala nos dois livros, assim, tanto no Ponciá Vicêncio e no Becos da Memória, né? Que os dois têm um prefácio da própria Conceição que ela fala que confundem ela com os personagens, né? Que bem ou mal aquelas histórias são histórias de, enfim, de pessoas como ela, né? Mulheres negras, enfim, nasceram pobres. No prefácio do Ponciá, ela diz que chegam a abordar ela chamando ela de Ponciá Evaristo, que ela já quase chegou a fazer dedicatória em autógrafos nos livros como Ponciá Evaristo, e que em cima da hora que ela se dá conta assim de que ela não é a Ponciá do livro, né? Embora as semelhanças sejam bem claras. Assim, a Ponciá do livro, né? Ela é personagem, não é? A personagem não é escritora. Ela precisa, enfim, ela nasce na zona rural, né? Uhum. Ela é descendente de escravos, então, assim, aí trata toda dessa questão do fim da abolição, do que aconteceu com os escravos e como dessas pessoas que eram escravizadas, né? E como elas depois da abolição precisaram continuar se submetendo a um trabalho degradante, um trabalho que, enfim, não permitia muita ascensão mesmo social. E aí a Ponciá e o irmão dela, né, acabam indo para a cidade, tentar sorte na cidade grande. E acaba, enfim, lidando com uma série de questões, como principalmente a Ponciá, né, sofre de depressão, Sim. Não consegue se adaptar, Violência doméstica. violência doméstica, tudo que vários problemas que são problemas cotidianos mesmo dessas pessoas, né? Problemas sociais. Né? E problemas que às vezes a população pobre, enfim, a população pobre brasileira,
que é retratada no livro, não tem tempo de expor e de reclamar, né? Porque às vezes a pessoa tem que trabalhar tanto, tem que cuidar de tanta coisa que o dinheiro não permite com que ela faça, e vários outros problemas sociais que, enfim, para uma pessoa dessa expor um caso de depressão, alguma coisa, é muito mais raro, né? A gente vê muito menos, embora isso de fato também aconteça, né, com essa população. Sim, enfim, os personagens dela, não só no a Posse Vicente, né, mas, enfim, também no Olhos d'Água, que é o livro de contos também, no Becos da Memória, que fala de uma favela, né? Uhum. Todos os personagens são personagens que, enfim, geralmente as pessoas que não se escrevem muito sobre elas, né? Lá no episódio do Nobel eu falei que a literatura brasileira não era pior do que a polonesa, que a austríaca, mas isso não quer dizer que também não tenha um certo problema, né? Tem uma pesquisa muito famosa que mostra como a maioria dos personagens e dos escritores brasileiros são homens brancos do sul-sudeste, enfim. E a Conceição vai fugir completamente disso, né? Vai falar de personagens que são pessoas pobres, pessoas que precisam lutar para viver, pessoas que sofrem com todos os problemas sociais ali na pele. Também não tem muito tempo para ficar refletindo nisso, né? Então é isso, né? Ela vai retratar aquilo que normalmente não é retratado na literatura brasileira e acho que é por isso que ela é tão única assim na obra dela, né? E o legal do livro é a forma como ela desenvolve cada personagem com uma delicadeza assim bem significativa, né, para cada um. Aliás, embora o livro tenha como personagem principal a Ponciá Vicente, na verdade ele poderia muito bem se chamar Família Vicente, né? Porque todos os personagens, principalmente ela, a personagem principal e o irmão são mais bem desenvolvidos, mas também a mãe, em determinado momento, fala-se muito da figura do avô dela, do pai, então todos são muito bem trabalhados ao longo da obra, e é uma obra pequena, né? E mesmo assim ela conseguiu fazer esse trabalho de desenvolvimento de personagens muito bem. Sim, é curioso, né, que ao mesmo tempo que ela fala da família toda, né, tem uma contradição nesse livro que, enfim, apesar, embora, enfim, fale da família, da mãe, do avô, do pai, né, são todos muito solitários, né? Sim, sim. Então, assim, eu senti isso no livro o tempo todo, assim, a Ponciá é muito solitária, já era E solitária na fazenda, depois que muda para a cidade piora, depois o pai é muito solitário, a mãe é muito solitária, o irmão, né? inclusive o fio condutor do livro mostra um pouco dessa solidão, né? Que eles vão todos em busca um do outro ali na história, não vamos especificar exatamente o que acontece, mas essa solidão faz com que eles busquem esse convívio familiar a partir de certo momento, né? Sim, bem, deixa eu dar para contar que bem, primeiro vai aponciar para a cidade, e aí depois vai o irmão não tem endereço dela, ela não tem endereço do irmão, depois ela volta para casa, a mãe também já saiu porque foi procurar eles dois, né? Aham, Então, assim, então eles acabam se perdendo aí nessa busca e acabam se tornando mais sozinhos mesmo e ficam sonhando com o reencontro, né? sim. E agora, outro ponto curioso também é o sonho do irmão dela, né? Que logo que chega na cidade vê um soldado negro, né? Um policial negro, Aham. e sonha em E ser igual aquele sonha. soldado. E trata aí de toda a questão da pequena ascensão, que é ser um mero soldado já é uma grande ascensão para ele, e ao mesmo E, tempo que trata dessa coisa da própria máquina de opressão, né? Que é do negro contra o negro, né? Que está nessa simbologia aí. e hoje a gente fala muito de como seria um mundo sem internet, essas coisas. O livro tem muitos trechos que faz a gente refletir sobre como deve ser viver sem saber ler, né? Que o irmão dela, ele aprende a ler ao longo do livro, então, Para ser soldado. para ser soldado, exato. Então ele precisa ali ir juntando as letras para escrever o nome, então chega no lugar com um bilhete de alguém, mas ele na verdade não sabe exatamente o que está escrito no bilhete, então são situações assim que você imagina a dificuldade que é, porque quantas pessoas
não chegaram da cidade pequena na cidade grande sem saber ler, né? O próprio Central do Brasil, que talvez seja aí o principal filme brasileiro dos últimos 30, 40 anos, junto com Cidade de Deus, retrata um pouco disso, né? Naquele envio de cartas lá da Fernanda Montenegro, da personagem da Fernanda Montenegro para o Nordeste, e muitos dos personagens que por ali escreviam eram reais, né? Pessoas que não sabiam escrever, não sabiam, ou eram analfabetos funcionais, então é muito interessante também essa parte de fazer você refletir num mundo completamente mais uma solidão, né, para o personagem, que é não poder conviver ali com um livro, com um jornal, com uma revista. Sim, é porque essas pessoas, primeiro que elas foram criadas na fazenda e para o trabalho ali, braçal da fazenda, elas não precisavam ler, né? Segundo, ela também fala como da educação precária que existia, não existia escola ali, por exemplo, né? Ela Sim, conta na vila que era algo... na vila rural ali onde ela morava não tinha escola, nenhuma escola, não tinha nenhuma educação. A educação era conhecimento que era transmitido da mãe para ela, no caso, né? Uhum. Que era de pai para filho também, né? O filho, assim como o pai vai trabalhar na plantação do senhor, do ex-senhor de escravos, né? Que passa a ser agora um agropecuário, empreendedor desse Brasil, do agronegócio, né? É. Enfim, e a filha, assim como a mãe, vai fazer ali objetos de barro, né? Caneca, figuras de barro, enfim, todo tipo de utensílio ali com barro que tem no Rio. Então eles chegam para a cidade, eles precisam se adaptar a outros saberes, outros. Eles descobrem, né, que o que eles sabiam ali não tem nenhuma utilidade, que eles precisam conhecer outras coisas, saber fazer outras coisas. Tem uma parte da Ponciá, que a patroa, ela vira empregada doméstica, a patroa pede para ela pegar um penhoar, acho, né? Que ela não Sim, sabe o que sim. é. E assim como tem o irmão que precisa aprender a ler, né? E retrata isso também, né? Posso ler um trecho do livro, Gabriel, que fala um pouco desse fim da escravidão, mas que, na verdade, as pessoas continuavam escravas. E pode ler. Vou ler aqui. O pai de Ponciá sabia ler todas as letras do alfabeto. Sabia de cor e salteado. Em qualquer lugar que visse as letras, as reconhecia. Não conseguia, porém, formar as sílabas e muito menos as palavras. Aprendera a ler as letras numa brincadeira com o senhor moço. Filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Tinha obrigação de brincar com ele. Era o cavalo em que o mocinho galopava, sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. O senhor moço ria, ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas. Naquela noite teve mais ódio ainda do pai. Se eram livres, por que continuavam ali? Por que então tantos e tantas negras na senzala? Enfim, isso é um trecho logo no início do livro, ali do início pro meio, que exemplifica claramente é, essa, esse fim da escravidão, que na verdade foi até hoje, né? Ainda não foi 100% confirmado, né, no Brasil. Eles levavam uma vida ainda cruel, mesmo após a Lei Áurea. E esse exemplo é claro sobre isso da família da Ponciá. Sim. E esse ódio do avô dela carregado a vida inteira, né? Que tem sempre aquele contraste do choro com riso que ela fala ao longo do livro, e aqui é claro essa situação. Enfim, é um livro que trata de questões pesadas também, né? Acho que o Já que livro também é não são pequeno temas por isso, né? fáceis, não são temas fáceis, a gente está sempre trazendo assuntos pesados para esse podcast, né? A gente devia ler, sei lá, Comer, Rezar e Amar, É, mas se a gente quiser pirar na problematização, a gente consegue até com Comer, Rezar e Amar. mas é isso. Enfim. Fala um pouco aí do Olhos d'Água, então. Vamos falar do próximo livro, do Olhos d'Água, né, que é um livro de Uhum. contos. E, de novo, ela vai trazer personagens que são pessoas que estão às margens mesmo da sociedade, que são pessoas invisíveis, essas que eu estava comentando que se escreve muito pouco sobre eles. Então, ela vai falar de mulheres que são prostitutas, empregadas domésticas, mendigas, catadoras de lixo, traficantes, enfim. É realmente um livro
que trata de toda essa... as pessoas mais pobres mesmo, a classe D e E, pessoas que são invisibilizadas na sociedade mesmo, né? Uhum. E também é um livro bastante violento, na minha opinião, né? E é uma violência, assim, que é até banal, né? Ela explode de repente, assim, do nada. Então, por exemplo, tem um conto que é uma mulher que está no ônibus e ela encontra o ex-marido no ônibus, um ex-namorado, enfim, que é o pai do filho dela. E aí eles começam a conversar, de repente ele vai lá e assalta o ônibus. Isso E acontece no aí ele... Ponciá também, né? Acho que não compensa falar qual é exatamente o trecho para não dar muito spoiler, Mas tem essa mas violência tem repentina essa também, que violência explode do repentina. nada. E, enfim, essa violência retrata bem mesmo, né? O que é um problema social do Brasil, né? Uhum. Vamos lembrar que foram 65 mil homicídios no ano passado. 75% das vítimas eram negros, de acordo com os dados do Atlas da Violência do ano passado. Né? Ou seja, são 48 mil. E segundo as minhas contas aqui, que isso dá uma morte a cada 11 minutos. Ou seja, uma pessoa negra morre no Brasil a cada 11 minutos. É Então, bizarro. A gente até falou desses dados aqui no episódio do Memórias da Plantação e do Clube dos Jardineiros de Fumaça, né? Falando sim. sobre drogas e Mas... tal. Os dados são completamente absurdos. Assim. E é um livro também que fala muito sobre mulheres, né? O abandono de mulheres, né? Então, por exemplo, logo o primeiro conto, Olhos d'Água, né? Uhum. Ela fala de uma mulher que sente uma culpa, né? Porque justamente ela se mudou, ela não vê a mãe há décadas, né? E aí ela não lembra de que cor é os olhos da mãe. E aí ela volta para reencontrá-la, quando finalmente consegue voltar para a terra natal dela, ela reencontra a mãe e aí diz que a mãe tem olhos d'água por causa justamente do choro do reencontro, né? Depois de tanto tempo. Ah, E sim. ele também é um conto que não tem nenhum homem assim, né? Que trata também dessa questão do abandono das mulheres, né? Uhum. São mães, são mães solteiras, enfim. E o segundo conto também, né? É de uma mulher que está esperando o marido chegar, e todo mundo chega menos o marido dela, enfim. Também trata dessa questão do abandono do lar, né? Por parte dos homens, enfim. Então ela vai trazer assim, o tempo todo nessa literatura dela enfim, problemas são problemas sociais mesmo, problema das mulheres, né? Então, ela volta também na questão da violência doméstica, né? E aí vale trazer mais um dado aqui do Atlas da Violência, que nos últimos 10 anos, né, principalmente a partir da aprovação da Lei Maria da Penha, né, Uhum. o homicídio entre as mulheres brancas caiu 8%, mas entre as mulheres negras cresceu 15,4%. Caraca. Então, ou seja, a lei funciona, mas não funciona para todo mundo, né? Enfim, aqui série de Sim. questões de dificuldade de acesso, enfim, as mulheres negras, enfim, são menos dispostas a procurar a polícia também é menos disposta a proteger essas mulheres, tem questão de lugar onde as pessoas moram, né? Enfim, tem Sim. toda uma série de questões aí que acabam causando esse número. Bom, Bem, acho que é isso. então, Rafael, só para encerrar agora o Olhos d'Água, tem uma questão do texto da Conceição que eu achei curioso, que ela também faz no Ponciá, que é ela usa palavras com hífen, né? Ela junta duas palavras que aparentemente não tem nenhuma relação, ela junta com hífen, Uhum. e ela acaba criando um terceiro significado, assim. Então, por exemplo, tem um conto que ela fala sobre o mendigo, aí ela chama o espacinho dele ali de quarto marquise, né? Separado Sim, por I. sim, sim. Por exemplo, quando ela está falando de sexo, ela chama de dança-amor. Por exemplo, uma menina que perde a virgindade, né? E ela fala que é um gozo-dor. Então, assim, ela está sempre juntando duas palavras para criar um novo significado, assim. Eu achei bem interessante, assim. Tá? Não. Eu reparei isso também, mas no Ponciá acho que ela faz menos um pouco, né? Talvez seja mais no Olhos d'Água. É, porque como é um livro de contos, né? E quando ela faz, chama mais atenção mesmo. Sim, sim. Mas é isso. Recomendamos, então, os livros, diferentemente do episódio passado, em que a gente deu É. uma breve pistolada no Roberto Bolanho. Hoje foram palavras doces contra as palavras duras do outro. Exato. Você não ouve o podcast Café Belgrado, então você não entendeu a referência. Não entendi, mas, enfim, a gente concorda com tudo. Bom, falamos então sobre a Conceição. Vamos falar aqui só de algumas notícias da semana. O Prêmio Oceanos divulgou os finalistas daquela lista
da semifinal. Eles selecionaram 10. Vou falar aqui os 10 rapidinho. É o Luanda Lisboa Paraíso, da Djamila Pereira de Almeida. Sua Excelência de Cor Presente, do Pepe Tela. Eliette, da Dulce Maria Cardoso. Sorte, da Nara Vidal. O Imortal, de Maurício Lírio. Alguns Humanos, de Gustavo Pacheco. O Preto que Falava Ídis, de Ney Lopes. Ensina-me a Voar sobre os Telhados, do João Tordo. Meio Homem, Metade Baleia, do José Gardeazabal. E A Tirania do Amor, do Cristóvão Tesa. Bom, são esses os indicados. Como? Não, achei a lista interessante. Tem escritores brasileiros, o angolano, acho que a Djamila nasceu em Angola também, mas ela tem a nacionalidade portuguesa, ela vira aqui. A Dulce Maria Cardoso é aqui de Portugal. Assisti um comentário à parte aqui, assisti uma apresentação da Dulce Maria Cardoso na Feira do Livro aqui de Lisboa. Ela contou um negócio interessante. Uma vez ela estava escrevendo um livro e ela perdeu todo o arquivo do livro. E depois disso ela começou a escrever o livro. Ela diz que escreve o livro todo, faz as anotações lá de tudo que ela quer detalhar, apaga e reescreve de novo meio que de cabeça. É uma forma que ela encontrou de reescrever a história, de editar a história. Deve dar uma trabalheira do cacete, né? Mas é uma forma interessante aí que ela usa para escrever. Sim, é bem diferente mesmo, bem interessante. Bom, é isso. Na próxima semana não sabemos o que vamos falar. Ficou a surpresa. Não, calma aí, rapaz. Que manda você encerrar o episódio? Você ia falar ainda? Bem, Rafael, teve também vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Temos uma bicampeã, né, Ana Paula Maia. Ela ganhou com Enterre Seus Mortos. E ela já tinha ganhado ano passado com Assim na Terra, como Embaixo da Terra. Porra. Aliás, na próxima Vozes da Alção a gente pode falar da Ana Paula Maia. Você já leu? Não, nunca li. Eu li um dela chamado... Li dois dela, né? Mas eu li um chamado Carvão Animal, que Era é um bom? livro muito bom, assim, mas é bem... Não conheço. É bem estranho, assim, bem diferente. E na No... categoria... Então já fica a promessa, no Vozes da Ursal, estreia, parte 2, a gente fala sobre a Ana Paula Maia. bem, faltando o prêmio, na categoria Romance de Estreia, ganhou Tiago Ferro com O Pai da Menina Morta, da editora Todavia. Boa. E falando de mais prêmio também, o Jabuti anunciou os finalistas, só que são 19 categorias, acho que não vale a pena ficar falando aqui de todos os 19. Joga no Google e dá uma olhada Mas nos na indicados. categoria romance tem o Cristóvão Tesa para A Tirania do Amor, que também está no Oceanos, né? Clora, do Alexandre Vidal Porto. Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que já ganhou. Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha, que é a mesma autora da Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. De Eurídice, né? Esse. E também O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, que ganhou o romance de estreia do São Paulo. E nos quadrinhos tem o Idiota, do André Diniz. Ele fez uma adaptação de, acho que mais ou menos 500 páginas do livro do Dostoiévski para graphic novel. Bem interessante esse livro. Certo. Bem, também aqui a categoria de contos, né? Vale a pena falar ou não? Agora fala. Bem, categoria de contos, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é o mais famoso. Alguns Humanos, Gustavo Pacheco. Reserva Natural, de Rodrigo Lacerda. Emílio Fraia, Sebastopol. E Um Beijo por Mês, de Vilma Areias. São os concorrentes aí na categoria contos. Eu só li Bom, eu li o Idiota, que foi o que eu comentei, e li o Sol na Cabeça também, do Giovanni Martins. É bom. Não consigo dizer se dá para ganhar ou não, porque eu não li os outros, então não consigo comparar, mas é um livro bom. Eu já li outros livros de todos esses autores aqui. Mas desses quase categoria nenhum, romance. Né? Sim. Tirando O Pai da Menina Morta, né, que foi a estreia dele. Mas eu li A Vida Visível, da Marta Batalha, li Ana Paula Maia, li o Alexandre Vidal Porto, li o Sérgio Y, Vai América. Eu li o Cristóvão Tesa, mas não li. Os que estão concorrendo eu não li. Bom, então não falaremos de livros que não lemos, né? Bom, é isso.
Alguma sugestão pro próximo episódio, Gabriel? Não sei. Acabou a série e não planejamos nada, né? Então, Tem que ser um surpresa. episódio de surpresa. Nossa temporada tá acabando, porque, enfim, a gente vai folgar em dezembro. Se por acaso a gente tiver vontade de falar sobre alguma coisa individualmente, a gente faz, mas não prometemos gravações em dupla para dezembro, mas a gente volta ano que vem e ainda faz alguma coisa, acho que 1 ou 2 episódios esse ano, né? Até o final de novembro ainda deve dar uns 2, né? Pelo menos. Sim, até. E talvez um sobre o balanção do ano, acho que vale a pena também. Acho que também vale a pena. Tá. Bem, dá muitas sugestões também, né? Acho que a gente pode pedir isso, Sim. né? Se você tiver alguma sugestão aí, tiver ouvindo, quiser que a gente fale de alguma coisa, mande pra gente. Nós estamos precisando de ideias. Acataremos as sugestões ou não. Se forem ruins, obviamente Se tiver morrerão que por procurar terra. livro para comprar e não tiver dinheiro para comprar livro, e tem esse problema também. Tenho certeza que não acataremos a sugestão, mas serão bem-vindas mesmo assim. Bom, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo. Lula livre e tá bom. Tchau. É isso, um abraço. Não é que eu goste tanto assim do Lula, mas todo mundo que eu odeio, odeia o Lula. Então a gente é obrigado a torcer pro velho de vez em quando, né? Faz parte. Abraço. Valeu. Até a próxima.